Pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam todos bem, aproveitando essa quarentena para fazer aquilo que às vezes a gente ficava procrastinando, colocar as coisas em ordem. E mesmo que nós estejamos impedidos de nos encontrar pessoalmente, nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos usando a tecnologia a nosso favor para que nós possamos continuar prosseguindo no conhecimento do Senhor. A lição de hoje, nós vamos falar sobre a lição 4 da Escola Dominical. Eu não sei se vocês têm ela aí, mas eu vou falar um pouco sobre ela e acho que você vai conseguir acompanhar. A lição 4 da Escola Dominical, o tema dela diz: eu devo ser assim? É uma pergunta, um questionamento, sobre a forma que nós devemos ser e o como nós devemos nos comportar. O texto bíblico da lição de hoje está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Eu coloquei aqui também uma outra tradução que diz assim: eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que vocês façam. Esse texto é um texto muito especial, um texto que nos dá uma orientação, uma direção, quanto à maneira que nós devemos viver, como nós devemos prosseguir e dirigir a nossa vida. Ou seja, é um pouco retórico, que nós não devemos guiar-nos a fim dos nossos próprios preceitos e valores, mas nos guiar e ter como base para a nossa vida aquilo que o Senhor nos orienta através da sua palavra, por intermédio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O objetivo da aula de hoje é nos conscientizar que a nossa natureza humana sempre tende para o mal. Afirmar que o Espírito Santo nos ajuda nessa luta constante que nós temos de resistir o mal e nos encorajar a ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. A primeira parte da lição é uma pergunta também, diz assim: toda pessoa é má? Diz assim: Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e tudo o que Deus faz é bom. Porém, e ainda no Éden, o homem se deixou seduzir pelo pecado e a sua natureza foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus no seu coração, mas pela má natureza humana, que faz tudo o que é contrário ao Espírito divino. Gálatas capítulo 5, versículo 17, que é uma das referências que nós temos na lição, uma das nossas referências de leitura, está dizendo assim: porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estão livres das suas pressões. O que Paulo está dizendo para nós, e o que nós vamos aprender um pouco nessa lição, é que o pecado nos afetou de uma tal forma que todas as nossas ações, atividades, tudo que nós fazemos, está diretamente afetado, influenciado pelo pecado. O pecado de Adão, o pecado natural. Tudo que nós fazemos, então, se nós seguirmos e trilharmos a nossa própria vontade, se nós fizermos aquilo que andarmos pelo caminho dos nossos olhos, pela vista dos nossos olhos, pelo seguir os caminhos e desejos do nosso coração, nós automaticamente nos afastaremos de Deus, porque a nossa vontade, ela sempre é contrária àquilo que Deus tem para nós. Algumas pessoas dizem que o inimigo quer que nós façamos a sua vontade, que o diabo quer que nós façamos a vontade dele. Mas eu posso discordar um pouco dessa afirmação e dizer que o inimigo das nossas almas quer
não é que nós façamos a vontade dele, mas é que nós façamos a nossa própria vontade. Paulo vai dizer que a nossa vontade é inimizade contra Deus. Então, se nós não precisamos nos esforçar para nos afastar, basta nós fazermos aquilo que nós queremos fazer, basta você seguir os seus desejos, os seus pensamentos, e automaticamente você já estará fazendo a sua vontade, e você vai perceber gradativamente um afastamento seu e de Deus. A nossa vontade sempre nos levará para longe de Deus, porque a nossa carne é inimizade contra Deus, foi o que eu falei aqui. Temos uma luta diária e constante na nossa vida. É uma guerra dentro de nós. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, nós vamos ver Paulo explicando sobre esta guerra que está constantemente imperando a nossa vida, que é o nosso espírito versus a nossa carne. O que nós vamos deixar ter evidência, o que nós vamos evidenciar na nossa vida? A ação do Espírito, o fruto que o Espírito Santo produz em nós, ou as obras que a nossa própria carne, as obras que nós, por nós mesmos, fazemos. Eu coloquei aqui uma referência que diz que basta nós andarmos pela vista dos nossos olhos, já falei, seguir e trilhar os caminhos do nosso próprio coração, e sentiremos um afastamento gradativo entre nós e Deus. Não é que Deus se afastou de nós, mas sim que ao praticar e exercer a nossa própria vontade, nós nos afastamos gradativamente de Deus. O pecado não afeta apenas a nossa vida pessoal e particular, mas afeta a nossa vida como um todo, afetando a nossa vida pessoal e a nossa vida também social, e principalmente a nossa vida familiar, que é o conceito base da lição de hoje, sobre a nossa vida em família, sobre quem nós somos dentro da nossa própria casa, dentro do nosso convívio social, dentro da nossa intimidade, quem nós realmente somos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos presenciando muito isso, essa necessidade de conviver com aqueles que são nossos e que, às vezes, nós acabamos priorizando outras coisas, outras pessoas, e aquelas pessoas que estão sempre conosco acabam sendo afetadas pela nossa inversão de valores, pela nossa inversão de prioridades. Nós somos, eu coloquei aqui, nós tendemos sempre a escolher aquilo que é bom para nós, aquilo que é bom para nós mesmos, em detrimento daquilo que é bom para o nosso próximo. Nós somos egoístas por natureza. Ao instante que a voluntariedade, a simpatia, a empatia precisam ser trabalhadas em nós, basta seguirmos o curso natural para que o egoísmo ganhe espaço nas nossas vidas. Nós podemos perceber que a lição ela menciona o relacionamento familiar de Esaú e Jacó. Ele vai dizer que, mesmo sendo irmãos, eles não tinham um bom relacionamento, porque cada um visava apenas aquilo de bom que era favorável a si mesmo. Um dia, Esaú chegou com fome em casa e tinha um prato de guisado de lentilhas que Jacó tinha preparado. Esaú pede esse prato de comida para Jacó. E Jacó se aproveita da situação e diz que só daria se, em troca, ele lhe desse o seu direito à primogenitura. Será que dá para perceber um pouco sobre isso, sobre o que nós fazemos por conta própria? Se nós seguirmos o curso natural da vida, nós não precisamos fazer muito esforço para trilhar o caminho do egoísmo, da vaidade, da soberba e de todas essas coisas negativas que compõem as obras da carne. Nós, automaticamente, nós não temos dificuldade de viver uma vida de egoísmo, porque nós sempre tendemos a procurar e a fazer apenas aquilo que, de alguma forma, nos traga algum benefício. Por exemplo, o que custava o Jacó dar lá o prato de lentilha para o seu irmão? Mas ele fez questão de querer algo em troca para que a fome do seu irmão fosse saciada com aquilo que ele já tinha. E esse episódio, um episódio pequeno, é só o início de uma relação, um início e exemplo de uma relação conturbada que eles tinham, um episódio que gerou uma série de outros conflitos. Já aconteceu, às vezes, com você, de você poder fazer algo de bom, e isso aqui nós temos também na nossa lição, fazer algo de bom para alguém, fazer alguma coisa boa pelo seu próximo, às vezes dentro da sua própria casa, e você, antes de fazer, parou e pensou, tipo, o que eu vou ganhar com isso? Quais benefícios essa ação vai me trazer? Esses pensamentos são os nossos pensamentos, são frutos de quem nós somos, na nossa natureza humana.
Nós sempre queremos aquilo que nos agrada, nós sempre queremos as coisas que nos favoreçam de alguma forma. Com os que são da nossa própria família, às vezes nós acabamos fazendo a mesma coisa, mas também a todos os que fazem parte da família de Deus. Nós tendemos a fazer isso não só com aquelas pessoas que estão no nosso seio familiar, mas com todas as pessoas que estão no nosso seio, no nosso convívio cristão. Eu acho muito interessante, um texto que está no livro do Êxodo também, que Jacó vai encontrar Esaú para lhe dar alguns presentes a fim de se reconciliar com seu irmão. E nessa situação, Esaú não quer receber os presentes, Jacó estava preocupado e com medo pela forma que Esaú receberia, e ao encontrar Esaú, Esaú não quer receber os presentes, e no versículo 10, Jacó fala assim: receba os presentes, porque quando eu olhei para você, eu vi o seu rosto como o rosto de Deus. E isso chama muito a minha atenção e me intriga quanto ao relacionamento que nós temos com o nosso próximo. Se nós não formos capazes de encontrar e ver Deus no rosto do nosso irmão, aonde é que nós esperamos vê-lo? Se nós não formos capazes de olhar para o lado e olhar no rosto do nosso irmão e ver o Senhor na vida dele, ver o Senhor na face dele, ver a Deus na vida dele, aonde é que nós encontramos a Deus? Aonde é que nós vamos encontrá-lo? Se nós não formos capazes de ver a Deus na vida do próximo, nós nunca conseguiremos vê-lo em lugar nenhum. Às vezes nós falamos que as pessoas não podem olhar para nós, porque se elas olharem para nós como pessoas falíveis e tendenciosos a fazer sempre aquilo que a nossa natureza humana quer, elas vão se afastar, elas vão se entristecer, elas vão cair. Mas a questão é, se as pessoas que estão lá fora, se as pessoas que não têm referência de Deus, não sabem quem é Ele, se essas pessoas não puderem olhar para nós e ver em nós algo diferente, ver em nós o Jesus que nós pregamos, o amor de qual tanto nós falamos, aonde é que elas vão ver a Cristo? Se elas não puderem ver isso nas nossas vidas, elas vão olhar para quem? Elas vão olhar para onde? Nós precisamos evidenciar a ação do Espírito em nossa vida. E evidenciar isso é cumprir o que está em Gálatas 5, 22, a partir desse texto, e manifestar a evidência da ação do Espírito Santo em nós. Ser cheio do Espírito Santo, vou usar um termo tanto quanto chulo, mas acho que você já ouviu isso alguma vez. Não é sair cuspindo fogo e arrotando brasa. Ser cheio do Espírito Santo é você ser capaz de fazer da necessidade do próximo a sua necessidade. É você ser capaz de ajudar alguém. Se você não puder ajudar, você não atrapalha. Você usa os seus recursos, você usa o que você tem em benefício do próximo, ainda que isso não lhe traga nenhuma vantagem, ainda que isso não lhe traga benefícios, de certa forma falando. Eu acho muito bonito o Atos capítulo 2, que fala da descida do Espírito Santo, e é um texto que nós, como pentecostais evangélicos, nos apegamos muito e gostamos desse texto. Mas a real verdade que eu vejo nesse texto é que a evidência do Espírito Santo na vida da igreja primitiva não ocorreu apenas quando línguas foram vistas sobre eles, repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Eu vejo que a maior evidência está no versículo 32. Eu vou abrir aqui para vocês. Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante, diz assim: e eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor sobre a alma deles, e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum. E vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria, em singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Eu observo nesse texto uma questão muito interessante, que Lucas ele estabelece uma lista de prioridades sobre qual é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí nós temos aqui que a igreja primitiva, como cheia do Espírito Santo, ela tinha essas evidências, ela manifestava essas evidências. E a primeira eles perseveravam na doutrina, ou seja, na palavra. A segunda coisa, na comunhão.
depois no partir do pão e nas orações. Quando eu li esse texto, eu me fiz algumas perguntas, assim, para Deus. Tipo, por que a oração vem em último lugar? Porque às vezes a gente pensa que a oração é a nossa prioridade, e de fato é. Mas por que a oração, Lucas coloca a oração em último ponto e não em primeiro? Tipo assim, estudo da Bíblia, a palavra e depois a oração. E aí eu fiquei me questionando e o Senhor me deu a clareza sobre esse texto, da seguinte forma: não há como nós conhecermos e termos intimidade e relacionamento com Deus se nós não o conhecermos. Intimidade só se dá com quem você conhece. Você não é íntimo de alguém que você não tenha relacionamento. A intimidade se dá conforme no grau de relacionamento que nós temos com a pessoa. Então, uma vez que nós somos íntimos de alguém, quer dizer que nós temos um relacionamento estreito com aquela pessoa. Nós estamos próximos daquela pessoa. Então, não adianta nós buscarmos a Deus e falarmos que amamos a Deus se a palavra de Deus não está nas nossas vidas, se o conhecimento sobre Deus não ocupar o nosso interesse e não estiver no tópico 1 da nossa lista de prioridades. A segunda coisa a primeira é a palavra, nós precisamos ter o Senhor como palavra, como base, como prioridade da nossa vida e conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. A segunda coisa é a comunhão. Eu falei, mas por que comunhão? Por que não oração? E aí eu tive essa perspectiva com relação a esse texto. Quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos bem com o Senhor, quando nós conhecemos o Senhor, a nossa relação com o próximo é diretamente influenciada por esse estreitamento no nosso relacionamento com Deus. Então, é impossível uma pessoa ser cheia de Deus se esta pessoa não conhece o Senhor, o Deus a qual ela serve, e se essa comunhão não for traduzida e refletida na sua relação com as pessoas. Nós nos enchemos de Deus, mas esse poder que nos enche, ele nos move, ele nos impulsiona e está diretamente ligado com a relação interpessoal que nós temos com as pessoas, depois do partir do pão, ou seja, a necessidade do nosso próximo precisa ser a nossa necessidade. E, em último lugar, a oração. O que eu entendo com isso? Não adianta nós orarmos ao Deus do céu e falarmos com Deus se nós não somos capazes de olhar nos olhos das pessoas que estão aqui, do nosso lado. Então, perceba que é um conjunto de coisas. Para estar cheio do Senhor e ser direcionado por Ele, nós precisamos entender o propósito e o objetivo. Eu sempre falo isso, vocês sabem, vocês já ouviram algumas vezes. A nossa vida ela tem propósito. O propósito da vida cristã está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o objetivo, sob esse propósito tão glorioso que nós temos para a nossa vida, está em Mateus 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, o nosso propósito é glorificar a Deus sobre todas as coisas, mas o nosso objetivo, ele nunca muda, ele é alcançar pessoas. E é sobre isso que a nossa lição está falando. Quem nós somos, o quão influenciados pelo Espírito de Deus nós estamos e o quanto nós estamos evidenciando essa ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida das pessoas que estão conosco, que moram conosco, que estão próximas a nós e também aquelas que estão um pouco distantes. A vontade de Deus para nós é que nós façamos o bem sempre, independente do que podemos receber em troca. Fazer o bem a todos, com os que são da nossa própria família, mas também com os que fazem parte de um todo da família de Deus. Não necessariamente aqueles que têm o nosso sangue, que é o pai, a mãe, o irmão e tudo mais, mas todas as outras pessoas, independente do nível de importância que ela tem para você. O próximo tópico da lição é: você não está sozinho. E diz assim: viver conforme a vontade de Deus não é fácil, pois temos que diariamente abrir mão da nossa natureza humana, dizendo não aos desejos e às paixões mundanas. Gálatas 5:24 é referência desse texto, daqui a pouco nós vamos ler. A continuação desse texto da lição diz assim: por vezes pode nos parecer uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Isso porque não estamos sozinhos. Nessa luta, nós temos a ajuda e auxílio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, missionário excelente no serviço ao Senhor, também experimentou esse tipo de dificuldade. Romanos 7,15, ele fala assim: eu não entendo o que eu faço, pois o que faço,
pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Eu acho muito interessante essa fala de Paulo e me ajuda muito no meu dia a dia, no meu devocional diário com relação ao estudo bíblico, porque se Paulo, um grande missionário, um homem tão usado e a quem Deus revelou tantas coisas grandiosas e extraordinárias, ele torna público a nós e a todos os da época a quem foi direcionada a carta, que ele enfrentou essa dificuldade e o nível de dificuldade que ele tinha de permanecer fazendo sempre o que era bom. Imagine nós. Não quer dizer que é fácil. Eu digo que esse aperfeiçoamento que o Espírito nos dá, essa mudança que ele produz na nossa vida, ela não é da noite para o dia, é um processo, é diário. É cada dia, gradativa, cada dia o Senhor nos instrui a algo, nos muda de uma forma, nos capacita, nos orienta. Às vezes nós fazemos alguma coisa e você pensa, e agora? Errei, não devia ter feito isso, que saco, né? E aí vem o Espírito e fala, sim, você errou, mas no dia seguinte, quando você for caminhar para aquela direção novamente, ele diz, não vá, não siga esse caminho, não vá por esse lado, eu tenho coisas melhores para você, o que eu tenho para você é maior, é melhor. Quando você pensa em tomar aquela decisão, sabe aquela decisão, aquela lá, e você fala, vou fazer isso, vem o Espírito Santo, às vezes através de um conselho da sua mãe, às vezes através de um conselho do seu pai, às vezes através de um conselho, uma palavra de um amigo, de um pastor, de um líder, do seu líder, dizendo, não faça isso, esse não é o caminho que eu tenho para você, essa não é a minha vontade para a sua vida, não siga por esse lado, né? E às vezes nós negligenciamos isso, porque nós achamos que a voz do Espírito Santo e Deus falar com a gente só se dá quando vem alguém, estende a mão e fala assim do Senhor. Mas não é, às vezes Deus está falando com você através da sua mãe, da sua família, de alguém dentro da sua casa, através da sua liderança na igreja, através de uma pessoa próxima, uma pessoa amiga. Não siga por isso, não faça isso, não vá por esse lado. Eu não tenho isso para você, o que eu tenho para você é melhor, é maior. Viva aquilo que eu tenho na sua vida. Letícia, não é fácil viver assim, não é fácil dizer não. Realmente não é, não estou dizendo que é uma luta, é muito difícil mesmo. Só que essa luta, ela nunca será ganha na força do nosso braço ou na nossa habilidade de produzir esse recurso, entende? Essa luta, ela só vai ser vencida, nós só sairemos vencedores dessa situação com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender o que Deus tem para a nossa vida, buscar o Espírito Santo. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo, em unidade com o Espírito Santo, ele vai revelando a você a vontade de Deus para a sua vida. Eu coloquei aqui que uma pessoa não pode dirigir um carro se ela antes não tirar a habilitação. É a habilitação que torna possível uma pessoa exercer a habilidade que tem no volante. Essa pessoa até pode ser um bom motorista, pode até dirigir bem, mas se essa pessoa não for habilitada, ela vai ter sérios problemas com as autoridades, com as leis, porque não pode, tem que ter habilitação para dirigir, tá bom? Você que adolescente está querendo dirigir, não pode, tem que tirar a habilitação. Assim é a nossa vida. O Espírito Santo é a nossa habilitação. Ele é a habilitação que nós recebemos de Jesus e nele é possível nós enfrentarmos toda e qualquer dificuldade, situação, porque ele nos habilita a isso. Eu coloquei aqui um texto que eu gosto muito, que está em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Diz assim: mas vocês receberam o Espírito Santo, que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes o que é direito, porque ele lhes ensina em todas as coisas. E ele é a verdade e não mentiroso. Portanto, tal como ele disse, vocês devem viver em Cristo e nunca se afastar dele. É o Espírito Santo que torna possível nós vencermos todos os nossos desafios, todos os nossos gigantes, todas as nossas dificuldades, porque é ele que nos auxilia em Deus, através da regeneração que nós recebemos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus nos diz em João, capítulo 14, versículo 17, diz assim: e eu pedirei
ao Pai, e Ele dará a vocês um outro Consolador que nunca deixará vocês. Então, nós não estamos sozinhos. Jesus nos garante pela sua palavra, e nós cremos, um tempo de relativismo, né? Onde nada é absoluto, tudo é relativo, nós temos por certo e como absoluto a verdade da palavra de Deus. Nós não duvidamos do que está aqui. A palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. Aqui contém tudo que nós precisamos saber, ela é a nossa bússola, e nós temos a garantia pela palavra de que nós não estamos sozinhos. Talvez você está aí na sua casa, nessa quarentena, enfrentando algumas dificuldades pessoais. As pessoas têm o costume de achar que adolescente não tem problema, e você tem. Os seus problemas vão aumentar, mas por enquanto eles são grandes para você. Você tem os seus problemas, saiba que você não precisa enfrentá-los sozinho. Talvez você não se sinta à vontade de falar sobre ele com alguém da sua família, com um amigo, com alguém próximo. Saiba que o Senhor está sempre disponível e pronto para te ouvir. Ele nos entende, Ele sente as nossas dificuldades, as nossas dores, Ele sabe pelo que estamos passando. Então, conte ao Senhor, fale ao Senhor o seu problema, o que você precisa dele. Você não está sozinho. Depois de muitos conflitos, a relação complicada de Esaú e Jacó melhorou e eles conseguiram se relacionar bem como irmãos, porque foram capazes de ver Deus um na vida do outro. Então, sempre que você tiver a oportunidade de fazer alguma coisa boa por alguém, ajudar alguém de alguma forma, faça isso, não interessado no que alguém pode oferecer a você, mas porque é o certo a se fazer. Tem uma frase que diz que o certo é certo, ainda que ninguém esteja vendo. O errado é errado, ainda que passe desapercebido. Então, não vá pela onda de eu posso fazer isso porque ninguém está vendo. Eu posso fazer isso porque ninguém vai me denunciar, ninguém vai me acusar, ninguém vai me apontar, ninguém vai saber do que eu fiz. Às vezes a gente pode enganar pessoas que são seres falíveis como nós, mas nós nunca conseguiremos enganar o Espírito de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, que os seus olhos são como chama de fogo e contemplam a tudo e a todos. Então, todas as nossas ações, tudo que fizermos, está sempre diante do Senhor. Tem algumas pessoas que falam que nós, na hora do culto, tipo, vamos entrar na presença de Deus. Mas me diga, qual é o momento que você está fora dela? Em qual momento os olhos do Senhor não podem te alcançar? Qual é o momento que o Senhor não vê o que você está fazendo? Quando eu pensei nisso, eu vou ser sincera, eu tive muita dificuldade de fazer algumas coisas erradas. Porque, Deus está me vendo o tempo todo. Eu sempre estou diante da presença de Deus. Eu estou o tempo todo. Há um salmo que eu esqueci, é um salmo bem conhecido, não lembro se é o Salmo 139, acho que é o 139, que diz que não há como nós fugirmos ou nos escondermos da presença do Senhor. Se nós subirmos ao céu, Ele está lá. Se nós descermos às profundezas das águas, Ele está lá também. Ele está em todos os lugares. Então, tenha o Senhor como seu amigo pessoal. Aprenda a ter desde nova, comunhão, intimidade com o Senhor. Aprenda a desfrutar disso no Espírito Santo e crer. Eu gosto muito de um texto, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que Ele está cuidando de tudo, colocar as suas inquietações, o seu futuro, os seus pensamentos, propósitos, projetos, tudo diante do Senhor, e Ele cuida de você. O próximo tópico da lição diz: você é diferente. A escolha é nossa, seja diferente. Nós temos a habilidade dada por Deus através do Espírito de decidir e escolher isso. Diz assim, eu vou ler, está na lição, tá? Quantas vezes a desobediência a Deus não lhe pareceu algo tão bom? Afinal, qual é o problema de uma mentirinha? Em colar na prova ou em fingir que esqueceu algo só porque não estava a fim de fazer? Ou de repetir algo que é errado só porque você viu os seus pais ou alguém fazendo? Paulo escreve em uma das suas cartas, como vimos, contando sobre a sua luta entre fazer o bem e o mal. O livro de Romanos que nós lemos, tá? Sabemos que não é tão fácil quanto parece viver a vida fazendo o bem, mas temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar. O que não podemos é nos enganar. Podemos enganar as pessoas, os nossos professores, nossos pais, os nossos amigos e até a nós mesmos.
Mas a Deus, aquele que conhece o nosso coração e sabe das nossas verdadeiras intenções, jamais enganaremos. Podemos sim buscar uma vida verdadeira sob a direção da vontade de Deus, pois não precisamos viver reproduzindo os erros que vemos na nossa família e em nós mesmos. Deus nos chamou a viver uma vida em família conforme a sua vontade. Afinal de contas, a escolha é nossa. E finalizando já essa aula e essa lição, eu quero dizer que realmente sozinhos não há a menor chance de nós conseguirmos vencer as nossas dificuldades. Tem muitas pessoas que que cedem à pressão, não suportam essa pressão de ter que enfrentar, encarar os problemas e resolvê-los. E muitas pessoas cedem à pressão e às vezes tiram a sua vida, se mutilam. Nós estamos enfrentando isso com adolescentes. Mas você não precisa seguir esse caminho. Talvez você cometeu um erro no passado, você fez alguma coisa que não foi legal, não era o que você deveria ter feito. E eu quero dizer para você que você não é o erro que você cometeu. Talvez na sua família tenha um histórico complicado, a sua família tem um histórico difícil. Talvez alguém da sua família fez coisas e faz coisas duvidosas, que você sabe que é errado, e você pensa, eu vou ser como ele, eu vou ser como ela. Mas saiba que você não é os erros que a sua família cometeu, e nem os seus próprios. O Senhor tem uma nova história para você. O Senhor tem um projeto, um propósito para a sua vida. Não se limite a viver essa vida de fracassos, essa vida de derrotas. Para mim, ser derrotado não é apenas você se sentir triste, abatido, estou me sentindo derrotado. Para mim, uma derrota é eu não viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu não fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Sabe, você vai ser uma bênção, você é bênção na vida da sua família. Talvez o Senhor esteja mudando algumas coisas em você para, através de você, alcançar outras pessoas. Só que você precisa viver cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo e viva. E não só viva, mas seja tudo aquilo que o Senhor tem para você. Eu tenho uma frase, alguns anos atrás, numa semana Mupadés, eu estava bem malzinha, bem ruim. E aí um pregador trouxe uma palavra, e eu me lembro que naquele culto, uma quarta-feira, ele falou sobre fé, e ele falou sobre fé de uma forma tão especial que me impactou, e ele falou uma palavra no final da mensagem, uma frase que me marcou, assim, e eu sou muito disso, eu gosto de anotar tudo, eu anoto muita coisa, eu marco, porque eu acredito que em algum momento da nossa vida nós vamos precisar das palavras que nós ouvimos, diretamente como elas foram faladas no altar. Então tem palavras que eu ouvi ano passado que eu estou usando hoje, é bem assim. E ele disse naquele dia que nós precisamos viver tudo o que Deus tem para nós. Precisamos entender o que Deus tem na nossa vida e não querer nada além daquilo que Ele tem para nós. Entender qual é a porção que Deus tem para nós. E não aceitar viver nada além daquilo que Deus tem, mas também não aceitar viver nada menos do que Deus tem para você. Sabe, não queira ir além do que Deus preparou para você, mas também não queira retroceder ao que Ele tem na sua vida. Viva o que Deus tem para você hoje, agora. Viva a sua juventude, a sua adolescência nos caminhos do Senhor. Viva tudo que Deus tem para você. Viva hoje nos caminhos de Deus. Às vezes tem pessoas que pensam, eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo, vou me desviar um pouquinho do caminho, mas depois eu volto. Mas saiba que o tempo perdido, ele nunca mais vai voltar. O dia de hoje, você não vai ter mais. Amanhã também não, ou ontem também não, nunca vão voltar. Existem oportunidades na nossa vida que nós nunca mais vamos ter. Às vezes podemos ter outra oportunidade parecida, mas existem coisas que são únicas. E Deus tem algo novo para a sua vida a cada etapa dela, a cada ano, a cada dia, Deus tem algo para você viver. Viva o que Deus tem para você. Não queira menos e também não ultrapasse o que Deus tem para você. Tem pessoas que ficam frustradas. Porque eu queria ter uma casa dessa, eu queria que meu pai fosse fulano, queria que minha mãe fosse ciclano, eu queria que fosse assim, que fosse assado. Viva bem com o que Deus te deu. Olhe para a sua vida, o que Deus me deu. É isso, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu haja. Então, viva bem, faça o seu melhor com o que Deus te deu. Peça direção e orientação do Espírito Santo. Seja uma bênção na vida da sua família, seja uma bênção na vida dos seus pais, seja uma bênção na vida de seus irmãos, se você tiver, seja uma bênção na vida de toda e qualquer pessoa que você se relacione de alguma forma. E eu queria fazer uma oração por você que está em casa. Se você puder curvar a sua cabeça, se você não puder, fica olhando para mim mesmo, não tem problema. E eu queria
fazer essa oração, encerrar a aula de hoje e pedir ao Senhor que nos ajude a atravessar as nossas dificuldades. E ore comigo, faça essa oração. Talvez você esteja vivendo dificuldade, talvez você esteja enfrentando problemas, e o Senhor, Ele quer te ajudar. Convide Ele. Aproveite esse período, esse momento, e fale as suas dificuldades, seus problemas, e que você precisa do Senhor, que você sozinho não vai conseguir. Senhor, eu não sei quem está me ouvindo, eu não sei quem são essas pessoas, mas eu acredito no poder e na ação do Espírito Santo, eu acredito que o Senhor pode alcançar toda e qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Eu não sei a quantas pessoas, a quantos lares essa palavra vai chegar, mas, Senhor, eu creio, sem a menor sombra de dúvida, que pessoas e vidas podem ser mudadas, alcançadas e transformadas pelo poder da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a recorrer ao Senhor mediante a toda e qualquer situação e dificuldade, a nós confiarmos no Senhor e fazermos do Senhor, conforme está no Salmo 91, o nosso abrigo, nosso esconderijo, para que então o descansar no Senhor seja uma verdade prática na nossa vida. Senhor, nos ajuda a viver tudo que o Senhor tem para nós e a não viver nada além ou nada menos do que o Senhor tem nas nossas vidas. Nos ajuda a tomar posse e viver tudo que o Senhor tem para nossas vidas. Senhor, abençoa cada um que está ouvindo, aonde essa palavra chegar, aonde esse conteúdo chegar, Senhor, que essa pessoa seja abençoada e alcançada, e é o que eu te peço. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.